E hoje, dia 21 de abril de 2025, vai ficar marcado como um dia muito triste aqui na Argentina, e não somente na Argentina, mas em todo o mundo. Morreu o Papa Francisco, um argentino que vinha trazendo muita integração na igreja atual, na história do catolicismo. Hoje que foi decretado 7 dias de luto aqui na Argentina e também em outros lugares. O mundo está muito triste, mas esse vídeo é para a gente contar um pouquinho da história de quem foi o Papa Francisco, esse argentino que fez uma grande diferença. E eu vou te dizer, viu? Era um dos papas que eu tinha um carinho muito especial desde João Paulo II. Para mim esse foi o papa que teve um carisma tão grande. Hoje a gente vai contar um pouquinho da história do Papa Francisco para vocês saberem quem era de verdade o Papa Francisco e trazer algumas curiosidades de todo o seu trajeto desde a sua infância até os dias atuais. Então cola aqui com o Liso por aí para você conhecer um pouco mais da história verdadeira de Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco. Fala, bando de lisos, como é que vocês estão? Salve, fala, negada! Me chega Alexandre Tutaninho Liso por aí em mais um vídeo aqui no nosso canal, o canal mais atualizado sobre tudo da Argentina. E lógico que a gente não poderia deixar de trazer uma pequena homenagem e falar um pouco da história desse grande argentino que foi o Papa Francisco, o primeiro Papa sul-americano, o primeiro Papa latino-americano da história, o Papa que teve uma trajetória muito bonita. Foi um Papa até que podemos se dizer que polêmico pelas grandes atitudes de integração, algo que era difícil da gente ver na Igreja Católica. Mas a gente vai contar um pouquinho da história do Papa Francisco para você entender quem realmente foi esse argentino que fez uma grande diferença. A gente vai começar falando sobre a infância de Jorge Mário Bergoglio. Ele nasceu em Buenos Aires no dia 17 de dezembro de 1936. Exatamente. Ele faleceu com 88 anos de idade. Olha, ele era filho de imigrantes italianos, como basicamente 70% da população argentina, caso você não saiba, é de descendência italiana, e ele não fugiu basicamente à regra. Ele teve uma juventude simples, e uma coisa que chama muita atenção é que desde criança ele sempre foi um apaixonado pelo futebol e ele era torcedor do São Lourenço. Não é incomum a gente ver ele já depois de Papa Francisco com camisa do São Lourenço, torcendo. Ele acompanhava jogos. E o mais interessante, depois que ele se tornou Papa, o São Lourenço foi campeão nacional e campeão da Libertadores. Olha aí como o Papa era pé quente. Ele também trabalhou, meu povo, como um técnico químico e trabalhou como faxineiro em algumas fábricas de Buenos Aires. E aos 21 anos de idade, ele passou por um momento bem complicado, um quadro infeccioso bem grave, onde ele perdeu parte de um dos pulmões. Então, assim, ele passou por momentos bem complicados na juventude dele. Lembrando, uma curiosidade bem interessante é que antes dele entrar para o seminário, ele foi apaixonado, ele tinha uma namorada. Olha aqui, há relatos que ele escreveu para essa namorada pedindo ela um compromisso mais sério, mas como ele não teve uma resposta positiva, como ele ficou sem resposta na realidade, ele decidiu, e ainda falou mais, nessa carta disse: olha, eu quero algo com você, se você não me responder, eu vou ser padre. Olha só, e acredito eu que a resposta, ou como não teve resposta, foi negativa, e ele se tornou padre e justamente se tornou o nosso Papa, nosso querido Papa Francisco. E a história religiosa dele, meu povo, começa em 1958, quando ele entrou para a Companhia dos Jesuítas. Exatamente antes de ser padre, ele iniciou esse trajeto religioso dele em 1958. Somente em 1969 ele se tornou padre. Bem interessante. Ele atuou como professor, depois reitor e, além disso, como arcebispo de Buenos Aires. Ele sempre foi muito conhecido, meu povo, pela grande humildade durante toda a vida dele. Só para vocês terem ideia, ele era muito conhecido por simplesmente
sempre andar de ônibus, fazer as refeições com todo mundo, mantendo toda a simplicidade, gostava de estar ao lado do povo, e isso daí é uma característica que ele manteve até mesmo depois de se tornar papa. Outra curiosidade bem interessante, quando ele foi arcebispo, ele não quis morar na moradia oficial, e sim ele ficou em um pequeno apartamento, e isso é um detalhe bem interessante que também ele, eu acho que, se não me falha a memória, ele foi o primeiro papa a recusar morar no grande palácio lá no Vaticano. Ele morava em um apartamento pequeno e simples lá no Vaticano. A gente sabe que tem aquelas tradições e ele gostava de evitar essas grandes tradições para manter a sua simplicidade. Então, em 13 de março de 2013, ele foi eleito o primeiro Papa da América Latina. Foi um feito histórico, todo mundo ficou visivelmente emocionado. A Argentina, assim, explodia de emoção por simplesmente ter o primeiro Papa argentino da história. E lógico que Francisco foi justamente a primeira vez que surgiu o Papa Francisco. Ele escolheu esse nome justamente pela questão da humildade. Ele se espelhava bastante em Francisco de Assis. Então, assim, um nome muito justo por toda a trajetória que ele teve durante a vida. Uma curiosidade legal, meu povo, é que antes mesmo dele tomar posse do cargo de Papa, ele pediu para que os fiéis rezassem e orassem por ele. Algo extremamente incomum quando se é um Papa. Então, assim, até nisso ele foi diferente, e isso é bem legal e bem interessante. Lógico que ele veio e deixou um grande legado. Um dos maiores legados dele, meu povo, é justamente ele tinha um olhar muito grande para os menos favorecidos, os pobres. Ele sempre mantinha uma luta ferrenha também contra as guerras que estão acontecendo até atualmente, os refugiados. Ele sempre teve muita cautela, muito cuidado, pedia o cessar-fogo, pedia para todos os países receberem com carinho os refugiados. Ele tinha uma real preocupação com os menos favorecidos. Ele também foi um dos primeiros papas a se preocupar com questões ecológicas, algo extremamente incomum. Outra coisa que teve muita polêmica foi porque ele quis fazer uma verdadeira inclusão, ou seja, ele mexeu com muitos temas polêmicos, abraçando, buscando uma integralidade maior. Então, assim, isso foi muito bonito de se ver, ele tentar modernizar a Igreja Católica, trazendo um amor para todo mundo, independente de qualquer coisa. E isso foi muito bonito, e por isso ele foi muito criticado, até mesmo por alguns que se diziam católicos. É até meio contraditório, já que uma pessoa que coloca amor para todo mundo, humildade, querendo abraçar todo mundo, e muita gente olhando de nariz torto. Foi algo muito contraditório. E ele foi um grande pioneiro atrás de modernizar essa relação da Igreja Católica com todo mundo. Muito bonito dele, meu povo, é que ele simplesmente não se importava com alguns rituais. Ele sempre queria se mostrar como ele era de verdade, uma pessoa extremamente humilde, até em atos que ele lavava os pés de outras pessoas, até mesmo de prisioneiros, de refugiados, algo extremamente incomum para os papas. Então, assim, ele sempre vinha trazendo atitudes que para algumas pessoas era vista de não tão bons olhos, mas eles falavam, sempre ia manter esse lado humilde, sempre mantendo essa integração. E isso foi algo bem interessante que ele manteve durante todo o trajeto dele. O Papa Francisco, meu povo, simplesmente deixou um grande legado para a igreja de muito amor, muita humildade, sem querer aquele luxo que a gente costuma ver com aqueles antigos líderes espirituais, líderes religiosos da Igreja Católica. Isso aí é uma realidade que a gente consegue observar. Eu acho que isso é a opinião pessoal minha, eu consigo ter uma empatia muito grande com ele, gostava demais do Papa João Paulo II, então assim, muito diferente de outros papas pelo que a gente conhece da história. O Papa Francisco realmente está deixando um legado gigante
gigantesco, de muita integração, de muito amor, de uma visão com mais cuidado para quem realmente precisa. Então assim, a Argentina está triste nesse momento. A Argentina, não somente a Argentina, eu falo Argentina porque o Papa Francisco era argentino, mas o mundo todo está muito triste com essa partida e a gente fica muito feliz que ele tenha deixado um legado gigantesco. Esse vídeo aqui foi para contar uma breve história dele, um breve lapso do que ele deixou, do que ele significou. Então assim, se você gostou desse vídeo, não esquece de lascar o teu Dei Valor, segue a gente nas nossas redes sociais, no @LisPorAí. Quem quiser colaborar ainda mais, hashtag seja membro, você se tornando membro tem acesso a vídeos exclusivos do nosso canal. Os membros também tem grupo no WhatsApp, onde a gente fica batendo papo, conversando, bem legal, bem interessante, ajuda muito o nosso canal. Toda sexta-feira, 8 horas da noite, tem live aqui no YouTube, a gente conversando, batendo papo, tirando dúvidas sobre a Argentina. Com certeza, live de sexta-feira a gente vai tocar muito nesse assunto, como é que a Argentina está enfrentando esse momento. Foi decretado um luto de 7 dias aqui, só para vocês terem ideia, alguns colégios fecharam as portas, colégios católicos aqui da Argentina suspenderam as aulas no dia, do falecimento, dia 21 agora de abril, muito possivelmente também dia 22, mas assim, muita comoção, vai ter muitas homenagens que a gente está observando, muita gente está indo lá para o Obelisco hoje à noite, que eu estou gravando justamente no dia 21 de abril, vai ter uma homenagem no Obelisco, não sei se aqui em Rosário, no Monumento da Bandeira, também vão fazer algum tipo de homenagem, acredito eu que sim. A bandeira está meio pau aqui na Argentina, meio mastro, com luto, mostrando todo o luto que foi já colocado de forma oficial. No Brasil também foi colocado um luto oficial de 7 dias, devido à morte do Papa Francisco. Uma perda muito grande para o mundo, a gente fica realmente muito triste. Nossas orações, que tudo possa caminhar, que venha um novo Papa com a visão próxima ao que o Papa Francisco tinha, uma visão muito bonita, uma visão bem integradora, independente da religião. Esse vídeo não é somente para quem é da religião católica, não, longe disso. Por exemplo, basicamente, para todo mundo, a gente respeita todas as religiões. Para mim não existe esse negócio de religião A é a certa, religião B é a... Não, para mim não tem esse negócio de religião certa. Para mim é fazer o bem ao próximo. E o Papa Francisco era uma pessoa muito do bem. Tá certo, meu povo? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da história do Papa Francisco. Não foi muita coisa, mas a gente tentou trazer um pouquinho da história para vocês conhecerem. Tá certo, meu povo? Cola no Liso por aí para vocês estarem sempre atentos a tudo que acontece aqui na Argentina. Um grande abraço.